Então vamos ver aqui. Filmes nostálgicos, todos vão ver ele, só não sabia que ele se tornaria o rei do futebol. Ei, Vamos ver, mano. eles são chamados de os descalços. Já começa aqui eles sendo zoados, né, mano? Mas... O filme começa mostrando um jogo da Copa Acho que do é uma Mundo de reviravolta. 1958. A partida é entre o Brasil e a União Soviética. Podemos ver uma enorme multidão torcendo, enquanto o comentarista fala coisas negativas, criticando o jeito brasileiro de jogar futebol. Pô, não Vê tem se como. pode. Ao mesmo tempo, a cena muda para o vestiário Não tem como criticar o jeito brasileiro, mano. do Papo time reto. brasileiro, onde Pelé, o jogador mais jovem a jogar a acho que Copa do naquela Mundo, época, é né, mostrado. Depois disso, a cena muda para 8 anos antes, onde Esse daqui podemos é o- ver um grupo é o de filme do crianças Pelé, cara, engraxando rapaziada. sapatos e doidas para jogar futebol. Por causa das duras condições de vida dessas crianças, elas não têm uma bola para jogar. Por isso, elas roubam algumas roupas da vizinhança e Pô, enfiam os Quem tecidos nunca dentro brincou? de Quem nunca brincou com bolinha de meias meia, para fazer pô? uma bola de futebol. Fez uma bola de o grupo meia de ali meninos pra joga brincar, futebol pra com a jogar? bola improvisada, jogando louco. de um telhado para o outro, sem deixar com que a bola toque o chão. Na cena seguinte, vemos uma das Rapaz. crianças, Dico, levando uma bronca da mãe por voltar para casa todo Tudo sujo sujo. depois de jogar futebol. Quem nunca? Na próxima Deu cena, um certinho grupo com a de narração, homens, hein? incluindo o pai de Dico, está ouvindo uma partida de futebol em um restaurante. É a final da Copa do Mundo, de 1950, no caso, entre Dico, se eu não Brasil me engano, e é o Uruguai. Pelé. E todos estão torcendo para que o Brasil ganhe. Enquanto isso, as crianças são vistas em um buraco no telhado, quebrado do restaurante, tentando As obter crianças ali onde informações eles sobre a estão. partida. Infelizmente, o Brasil perde o jogo, o que faz o pai de Dico romper em lágrimas. Ao ver seu pai chorar, Dico promete que um dia ele vai ganhar a Copa do Mundo É, o para pai o do Brasil. No dia seguinte, a mãe de Dico Pra quem não sabe, o pai do Pelé teve a carreira interrompida por conta do joelho. o leva Ele para também seu era pra ser local um de jogador de trabalho, futebol. uma mansão gigante onde ela trabalha limpando o chão. Lá ela explica Provavelmente pra deve- Dico como deve seu falar pai aqui nesse arruinou sua resumo. carreira depois de uma lesão e que essa é a razão dela não querer que ele jogue futebol. Ah, a aqui, ó. carreira onde ela trabalha limpando o chão. Lá ela explica pra Dico como seu pai arruinou sua carreira depois de uma lesão e que essa é a razão dela não querer que ele jogue futebol. Foi Assim isso que ele mesmo. sai da cozinha, um grupo de meninos ricos entra no lugar e começam a falar sobre diferentes jogadores de futebol. Dico tenta participar da conversa e fala o nome de um jogador de futebol local, o Bale, mas ele acaba pronunciando o nome errado, como Pelé, o que faz os meninos debocharem e darem risada dele. Nesse momento, a mãe de Dico volta pra cozinha e pede ao menino que se desculpe, embora ele não tenha feito nada de errado. Antes de ir embora, Dico pega um pedaço de jornal trazido pelos meninos, Copa da Juventude mencionando um torneio de futebol. Bauru. Em seguida, vemos Dico e seu grupo de amigos se aproximando desse torneio de futebol e dando seus nomes para participar. Embora eles sejam pobres e não tenham Caramba. roupas ou sapatos para jogar, eles mostram habilidades incríveis que deixam no chinelo quase todos os outros times do torneio. Então eles chegam às finais, onde jogam contra o mesmo time de meninos que zombaram de Dico na casa onde sua mãe trabalha. Os meninos são consideravelmente mais velhos do que Dico e seu grupo, e além Mas disso não tem a têm mesma roupas habilidade. e sapatos adequados para jogar. O líder do time tira sarro dos amigos de Dico, provocando-os e chamando-os de Ih, vamos time tomar dos uma meninos surra. descalços, já que eles estão participando do torneio sem usar chuteiras. Eu Mal acho. sabem eles que assim que Eu é bom. acho que vão tomar uma Depois de surra. ouvir os insultos, o time de Dico decide arrumar chuteiras para o próximo jogo a qualquer custo. Esse é o melhor exemplo do jeitinho brasileiro, já que para ter chuteiras novas, o grupo planeja Caraca, roubar véi. amendoins e vendê-los. Os cara O vendedor roubou de amendoim, amendoim mano. percebe os garotos roubando e corre atrás deles. No entanto, Dico e seus amigos conseguem fugir e chegar ao mercado. Os cara Na roubam próxima amendoim cena, enquanto e os amigos vende. estão vendendo os amendoins, o time rival chega ao local e começa a Nó. insultá-los novamente. Dico fica bravo com as ofensas e bate no líder, E resultando você em tapa uma na cara. briga. E aí o Uma jiu-jitsu briga, uma comeu. porradaria. Ó o pau quebrando, pai. Eita, pau. Em casa, a mãe O de pau Dico pergunta quebrando sobre ali, os véi. machucados, e o menino responde que seu professor bateu nele. Se você é muito novo e não sabe, os professores podiam bater nos alunos. Naquela antigamente. época. O pai de Dico podia. intervém e diz que vai Hoje, se o professor levanta a voz, né, Bel? conversar com o professor no dia seguinte. O pai de Dico então leva o garoto até seu local de trabalho e fala que ele sabe sobre a briga e também sobre o torneio de futebol. Em vez de Ó. ficar com raiva, ele sugere que Dico deixe de lado suas emoções e responda aos adversários mostrando suas O habilidades. pai tá ali apoiando. Dico se sente muito feliz Papel ao do perceber pai é que apoiar seu o pai filho. está do seu lado. O grande Dico
dia finalmente chega e todas as Ó, pessoas no torneio tô feliz, parecem mano. estar torcendo pelos Tá garotos louco. ricos. Eles novamente tiram sarro de Dico, chamando-o de Pelé. Dico e seu time finalmente conseguem as chuteiras de futebol, mas elas parecem ser muito grandes para os garotos. Ixi, mano. Ainda assim, eles Rapaz, usam sapatos os cara vai desconfortáveis. Por serem surfar. muito grandes, as chuteiras deixam o time de Dico lento ao correr, e isso serve cara como tá com vantagem para lancha a no equipe pé, adversária, que marca gol após gol, levando o placar para 6-0. O sapato Dico e seu time dificultando ficam desesperados eles com a situação chutar, e eles furiosos com os jogar. adversários por causa de seu jogo sujo. Dico, enfurecido, tenta atacar o líder do time adversário, mas desiste depois de ver seu pai na torcida. Ele então decide tirar os sapatos desconfortáveis e jogar como eles sempre jogaram nas ruas. A bola Descalço. está com ele. Dico se esquiva dos adversários, surpreendendo a multidão com suas habilidades incríveis e marcando Rapaz, o que o primeiro gol. sapato tava Logo, fazendo todos com os seus ele, mano? companheiros tiram as chuteiras grandes demais e começam a A jogar chuteira do tava seu jeito. atrapalhando. Então que o jogo dá uma grande reviravolta e o time de Olha. Dico começa a dominar a partida. Todos os seus companheiros conseguem driblar os adversários e marcar gols, fazendo o placar ficar 6-5. Infelizmente, Dico e seu time perdem o jogo, mas a multidão Caraca. parecia estar impressionada Como é? com o desempenho fascinante Caraca, dos véi. garotos. Então começam Mano. todos juntos a cantar o nome Pelé. Assim que o jogo termina, os garotos avistam os homens E ali de quem começa a eles história. roubaram os amendoins. Os homens vão atrás dos garotos, fazendo com que eles corram para a floresta. Um dos amigos de Pelé tropeça em um galho e cai no chão. Pelé volta para ajudá-lo e o leva para um pequeno buraco no Caiu e chão se para se machucou. esconder. De repente, começa a chover Ah, e vai dar acontece ruim, um véi. deslizamento de terra que soterra seu amigo. Nossa. Infelizmente, o amigo de Pelé morre. E o garoto volta pra Caraca, casa véi. completamente transtornado, chorando na frente de sua mãe e culpando a si Caraca. mesmo pela morte do amigo. No dia seguinte, o pai de Pelé o leva para seu trabalho, Nossa, com o objetivo de distrair um pouco o garoto da tragédia que aconteceu com seu amigo. O Ó, pai ó, tenta animá-lo, mostrando pai algumas brincando de com a suas manga. habilidades enquanto brinca com mangas. Pelé o ignora por alguns dias, mas depois começa a se juntar a ele e treinar, Vai treinar. com mangas também. É Alguns isso. anos depois, Pelé tem 15 anos e sua mãe o vê praticando com seu pai, e finalmente decide entrar em contato com um olheiro chamado Valdemar de Brito. Quando volta para casa, Pelé fica feliz ao ver Valdemar, esperando por O cara ele. deve ser Valdemar brabo, só. sugere que Pelé participe dos torneios do clube de futebol local, que era o Santos. Na cena seguinte, Pelé aparece treinando profissionalmente com um time de futebol. Ele começa Oi? mal e encontra dificuldades em se adaptar à forma tradicional de jogar futebol. Desanimado, Pelé decide voltar para sua casa. Enquanto ele está Então na foi estação assim de que começou trem, a história Valdemar o dele no encontra e Santos. pergunta qual é o motivo do rapaz querer voltar para casa. Pelé responde que parece que o jeito dele de jogar futebol não é aceito na academia e o treinador É não diferente. gosta dele. Valdemar explica que seu jeito de jogar futebol é considerado o estilo ginga, que foi usado na era da escravidão. Ele admite que ele mesmo joga melhor nesse mesmo estilo, mas acrescenta que esse estilo foi ocupado pela derrota do Brasil na Copa do Mundo de 1950. Finalmente, ele diz que Pelé deve decidir entre ficar e provar seu talento ao mundo ou voltar para casa como um covarde. Valdemar vai embora e Pelé pensa um pouco e decide ficar. No dia Rapaz. seguinte, enquanto jogava uma partida, Pelé faz alguns movimentos ruins, chateia seu treinador e a si mesmo. De repente, ele se lembra dele e seu pai treinando com as Agora vai mangas. começar o E jeito imagina dele jogar Valdemar no mesmo. campo, torcendo por ele. Então ele decide jogar do jeito que ele sabe. Ele pega Ó. a bola e dribla com facilidade Começou, entre as pernas dos passou adversários. outro. Ele chuta no ar, como ele praticava A com as bike. mangas, e manda a bola na rede, Não, fazendo um gol. O treinador fica chocado com a forma como Pelé marcou o gol e pede para ele Caraca. fazer de novo. Pelé novamente surpreende a todos com sua técnica antiga de jogar futebol. Ele continua jogando nesse estilo em outros times e começa a construir um nome para si mesmo, Foi aí que mesmo tudo sendo começou, o jogador mano. mais Olha jovem só, da velho. equipe. Pelé é então promovido do time júnior para o time profissional, Passou jogando por partidas profissa. com as equipes de todos os países. Um dia ele faz uma visita surpresa para sua família, trazendo alguns presentes para todos, incluindo um Caraca, rádio véi. para seu pai. A família decide ouvir no rádio o anúncio da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1958, basicamente a convocação. Pelé não tem a menor esperança de ser convocado, porque ele é muito jovem. Apesar disso, eles ouvem um Mas anúncio que e era para sua destaque, surpresa, né, mano? Pelé é selecionado na equipe. Quando Pelé está indo embora Era para muito se juntar à seleção era um brasileira, destaque. seu pai diz para ele acreditar em si mesmo e em sua maneira de jogar futebol. Pelé conhece seus companheiros de equipe e eles parecem
bem amigáveis. No entanto, durante uma transmissão para TV, os repórteres tiram sarro do jeito brasileiro de jogar futebol no estilo ginga. Depois disso, o técnico da seleção brasileira Pelé tomou a frente pra poder defender, né? Mas chama Pelé para uma reunião e o adverte Vamos ver. sobre jogar no estilo ginga. No dia seguinte, Pelé tenta Não, mas jogar da maneira europeia tradicional, o como o estilo de ginga treinador que é sugeriu, top, velho. mas ele acha difícil. Ele então decide tentar do seu jeito, mas acaba tropeçando e machucando o seu joelho. O médico da equipe o examina e infelizmente confirma que a lesão pode o impedir de jogar na Copa do Mundo. À noite, Caraca, Pelé liga véi. pra sua mãe e fala com ela sobre sua lesão. Sua mãe fica chocada ao ouvir Nossa, isso, mano, ele se mas machucou. ainda encoraja-o a ter fé e cuidar de si mesmo. A Copa Brasil do contra Mundo Inglaterra. finalmente começa. E o time brasileiro consegue ganhar algumas partidas. Os jogos são muito brutais e competitivos, e por causa disso, vários jogadores acabam se Só lesionando. porrada e Sem pancadaria, alternativa, velho. Pelé, mesmo machucado, precisa entrar em campo e jogar pelo seu país. Nervoso, Pelé inventa algumas desculpas, mas Não seu querendo ir. treinador o obriga a jogar mesmo assim. Na cena seguinte, Pelé entra em campo junto com seu time, e o seu treinador lembra-o de manter o combinado e jogar da maneira tradicional. Durante o jogo, não vira Pelé muito, joga não. como seu treinador sugeriu, e o time brasileiro consegue ganhar. O jogo seguinte é contra a França e é a semifinal. A seleção brasileira está atrás da França com 1-0 no placar. Depois do primeiro tempo, durante o intervalo, Pelé olha em volta do vestiário e percebe vários jogadores lesionados e muito cansados. Ele fica desanimado, se aproxima de um de seus companheiros e pede para substituí-lo no segundo Quem será tempo. que era, velho? Mas seu companheiro de time se recusa, dizendo que ele não está no estado mental adequado para jogar futebol. Ele Caraca. acrescenta ainda que está farto do jeito europeu tradicional de jogar e quer jogar no estilo ginga, como eles costumavam fazer durante a infância. Ele então sugere a Voltar ao Pelé modo jogar no raiz. estilo ginga e ganhar o jogo para seu time. Já na metade do segundo tempo, Pelé entra em campo e quando ele perde um passe, ele se lembra de seu companheiro de equipe sugerindo que ele jogasse no estilo deles. Pelé então joga a bola e começa driblando entre os jogadores com facilidade Saiu e no perfeição. corte? Todos ficam chocados, Rapaz! olhando o Pelé quicando a bola por cima dos adversários para Aí não tem marcar um como gol não, ó. majestoso para sua equipe. Após empatar, Pelé Rapaz, consegue fazer tem mais como isso 2 não, mano. gols e assim conquista a vitória para seu time, garantindo lugar nas finais. Com a final agora, contra a Suécia se aproximando, Caraca, mano. o técnico da seleção brasileira marca uma reunião e ordena que o time jogue de forma tradicional. Ele tenta ensinar algumas táticas inteligentes Mas não dá e também certo não, sugere véi. que eles imitem a formação do time sueco nos jogos. Durante o treino, ele tenta fazer os jogadores jogarem Cópia não como dá, o time sueco, mas Tem que ser não vê nenhuma originalidade. melhora no jogo. Durante a coletiva de imprensa entre os dois times, o técnico da Suécia debocha do jeito brasileiro de jogar. Ele também diz que se o Brasil continuar a jogar nesse mesmo estilo, vai acabar perdendo as finais, assim como aconteceu na Copa de 1950. Debochado. Frustrado com o treinador Vão do time tomar pau. adversário desmoralizando a seleção brasileira, o treinador ele. se retira da conferência. À noite, Pelé liga para o pai e revela sobre a terrível situação do time. Ouvindo isso, seu pai sugere que ele se reúna com seu time, como costumava fazer durante a sua infância. No Fazer dia o seguinte, treino como pensando antes? em unir o time, Pelé desafia os jogadores a jogar a bola, começando no hotel até o farol mais próximo. No início, todos os jogadores se recusam, mas logo eles concordam em se juntar à ideia de Pelé. Ó. Eles começam a chutar a bola Mano, para Pera aí. todos os cantos, sem deixá-la tocar o chão. Ao ver isso, Será o que treinador vai- também percebe que ele estava ensinando todo mundo do jeito Mano, errado. Pouco depois, O o treinador Pelé apareceu ali atrás no filme. Vocês viram? Mano, esse daqui é o Pelé. eles começam Caraca, a chutar a velho. bola para todos e ele estava ensinando todo mundo do jeito errado. Pouco depois, o treinador conversa com o time Pelé e admite apareceu seu no erro ao filme. ensinar outras técnicas e estilos tradicionais de futebol. Ele sugere que o time Da jogue hora, da no hora. estilo ginga nas finais e mostre ao mundo o jeito brasileiro de jogar futebol. Ele ainda incentiva a equipe a aproveitar o jogo e ter um jogo incrível contra a Suécia na final. É o dia da final e ambos os times estão A prontos grande para se final. enfrentar em campo. Ouve-se o apito e a seleção sueca marca o primeiro gol apenas 4 minutos depois da partida começar. Ih, tô Todos os comemorando. torcedores brasileiros Vai dar estão em certo isso choque com não. os jogadores suecos girando em torno de Pelé, impedindo de pegar a bola. Mas logo Tão batendo no melhor, mano. os jogadores E é brasileiros isso. se recuperam Ó, e Pelé ajuda a marcar o primeiro gol para fingiu o que time. ia bater. Um após o outro, a seleção Outro? brasileira marca gols e Pelé também. Nossa. Logo soa o apito final e o jogo termina com a pontuação de 5-2. O Cinco Brasil a- vence a Copa do Mundo pela primeira vez na história. E tá aí o porquê que o Pelé foi campeão
da Copa do Mundo 3 vezes, mano. Todos os companheiros de Pelé invadem o vezes. campo e levantam Pelé em seus braços. Único A cena até então hoje. muda para uma gravação no momento real em 1958, após o Brasil vencer a final. É na última cena que vemos como Pelé Parece foi do declarado Vinícius Júnior, tesouro velho. nacional pelo presidente brasileiro em Aí parece do Mbappé. 1961. Pelé detém o recorde mundial de mais gols e também é o jogador mais jovem a marcar um gol na Copa do Mundo. Ele também é o único jogador a ganhar 3 Copas do Mundo. Aí. O filme chama-se Pelé, o Nascimento de uma Lenda. Cara, esse filme aqui é muito legal, de verdade. Eu recomendo muito vocês assistirem ele inteiro, porque obviamente tem muitos detalhes que nós não conseguimos colocar em 10 minutos. Se Top, você gostou mano. desse vídeo, tem outros tão bons quanto esse aqui. Então assiste aí, peste. Tamo Top. junto, beijos. Tá maluco, mano. Ô, muito bom, mano. Achei muito top, muito da hora, velho. Papo reto.